Olá, um grande abraço a você, ligado aqui no canal 8 da NET Campinas, chegando o nosso Clubes em Destaque, o programa da APESEC, todas as terças-feiras com você aqui no canal 8 da NET Campinas, trazendo as informações e as atividades dos clubes. Como está tudo praticamente ainda parado, aos pouquinhos nós estamos voltando e retomando as atividades nos clubes sociais, nós aproveitamos para mais uma vez trazer aqui um nosso sócio de carteirinha aqui do Clubes em Destaque, que sempre está com a gente aqui, e principalmente quando tem novidades, né? E a gente gosta muito de trazer ele por aqui para contar as novidades. E hoje, mais uma vez, eu vou receber aqui com muito prazer, estou recebendo com muito prazer, ainda que de forma virtual, o Fernando Vanin, que é o nosso secretário de Esportes e Lazer da cidade de Campinas, que vai falar das novidades, e são muitas, da Secretaria de Esportes. Então, você continue com a gente aqui no Clubes em Destaque, um programa da APESEC. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos conversando com o Fernando Vanin, secretário de Esportes aqui de Campinas. A gente volta já. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. De volta com o nosso Clubes em Destaque aqui no canal 8 da NET Campinas, o programa que você vê também depois no nosso YouTube, o YouTube do Clubes em Destaque. Eu coloco também no meu Facebook, enfim, várias maneiras de você assistir o nosso Clubes em Destaque. Como eu disse, os clubes estão voltando aos pouquinhos, mas a gente trouxe aqui mais uma vez, com grande alegria, o Fernando Vanin, secretário de Esportes e Lazer de Campinas, para conversar com os associados dos clubes, para conversar com você que está nos vendo aí pelo canal 8 da NET, pelo YouTube, pelo Facebook, enfim. Fernando, grande abraço para você e, mais uma vez, muito obrigado, hein, por atender aqui o nosso convite. Oi, Claudinei. Quem tem que agradecer sou eu. Obrigado pelo convite. É um prazer e um privilégio estar aqui com vocês. Parabéns pelo programa. Eu saldo aqui a todos dos clubes da cidade, em nome até do nosso presidente da APESEC, doutor Eduardo Moraes, e vamos falar um pouco do esporte da cidade, que acho que merece um pouco de alguns destaques aí com você. É verdade, tem muitos destaques, né? Só você falou aí do Eduardo Moraes, né, que é o presidente da APESEC. Eduardo Moraes dá muito trabalho para você na secretaria ou ajuda mais o Fernando? Às vezes ele dá trabalho, mas mas o que ele já ajuda compensa o que ele dá trabalho. Vale a pena, então, né? Vale a pena, no final das contas. Tá certo. Doutor Eduardo, que é o nosso presidente da APESEC, também trabalha junto com o Fernando na secretaria, né? E a gente já deixa aqui um grande abraço para ele também. Ele que nos possibilita, na verdade, a ter o programa aqui, o Clubes em Destaque, né? E eu já estou aqui nessa brincadeirinha aqui desde 2011, né? Então, portanto, 10 anos já à frente aqui do Clubes em Destaque. Ô, Fernando, antes da gente entrar nos assuntos pontuais que nós vamos falar aqui, vamos falar de skate, que é o que está na moda agora, vamos falar de vôlei de areia, vamos falar de vôlei de quadra, mas antes eu queria que você traçasse aí um paralelo para a gente, Fernando. Como é que estão agora as ações da Secretaria de Esportes, né? A gente conversou da outra vez, ainda a gente estava em plena pandemia, né? Na verdade, falamos no começo, depois falamos quando estava diminuindo, falamos de novo quando estava retomando a pandemia. E agora, qual é o momento da Secretaria de Esportes
parece que pelo menos com as vacinas arrefecendo um pouco a situação, Fernando. Realmente, Claudinei, a gente vê um cenário um pouco mais favorável para o esporte, né? A gente estava com uma restrição muito grande, principalmente quando a gente falava de esporte de coletivo, e ela estava limitada a ser realizada de forma individualizada. Agora, a partir no meio do mês, mais ou menos, publicamos um decreto que permitia o esporte coletivo. Isso foi feito dia 11 de agosto, mas 17 já teve um decreto já do governo estadual liberando esse esporte coletivo, mas sempre com aqueles protocolos que a gente acha que dificilmente vai largar, né? Sempre com a máscara presente, apesar que o decreto, houve uma grande discussão nesse sentido, é aquele uso constante da máscara. E ali coloca também assim que possível, é meio difícil a gente avaliar o assim que possível, mas o que a gente vê mesmo em esporte é você praticando sua atividade física, mesmo seja coletiva, individual, precisa muito da sua capacidade cardiorrespiratória. Então, às vezes, a máscara pode até atrapalhar. Então, se você não se sentir muito confortável, que tire a máscara, faça sua atividade física e, após, respeitar também as outras pessoas, utilizar a máscara depois da atividade física. E uma coisa que a gente sempre frisa, se tem algum pequeno sintoma de gripe, não praticar nenhuma atividade física coletiva, porque não sabe o que você tem para não passar para ninguém. E caso faça essa atividade física e depois você perceba que tem algum estado gripal, que avise os colegas que estão junto para, de repente, isso não se multiplicar. Então, a gente vê que tem uma abertura um pouco maior. Infelizmente, eventos ainda não está possível. Futebol, basquete, vôlei, enfim, todas as modalidades que são coletivas estão permitidas, porém, torcida e aquela aglomeração não é favorável, não tá permitido. A gente tem frisado muito quanto a isso, principalmente quando a gente fala, até mesmo nos clubes, né, quando tem algum campeonato interno e tudo mais, a modalidade está liberada, mas não toda a torcida, que a gente sabe que é um gosto a mais para quem está fazendo atividade física, mas infelizmente a gente tem que esperar um pouquinho. Os eventos a gente vai estar estudando aos poucos, mesmo porque as primeiras liberações vão ser com restrição de acesso. Essa restrição de acesso nada mais é do que ter o controle de acesso de quem está entrando nesse evento, e segundo os protocolos que o governo do estado está colocando, e isso está tendo eventos testes para isso, de apresentação ou da vacinação ou de teste PCR. Então, são esses os protocolos que eles vão colocar para os eventos, porque a gente sabe que o evento é algo muito importante para o esporte, principalmente para a economia da cidade. E é ela que, vamos dizer assim, que chama adeptos ao esporte, que é um espetáculo. Então, a gente está mais ou menos nesse sentido de protocolo e de esporte. Eu acredito que, mais ou menos em novembro, a gente tem alguma liberação um pouco maior, dependendo dos eventos testes, que vai ter uma corrida de 10 quilômetros em São Paulo esse final de semana, é um teste, e o outro é a Fórmula 1. Não temos em Campinas, mas não deixa de ser um belo teste, porque atrai uma multidão muito grande. É verdade, Fernando. E também, lembrando que nós vamos ter o teste do jogo da seleção brasileira contra a Argentina, na Neoquímica Arena, né, o campo do Corinthians, e a CBF está pedindo, acho que até já está definido, uma liberação de até 12 mil torcedores para este jogo do Brasil contra a Argentina. Agora, lá em Minas Gerais, nós já tivemos 2 jogos que foram realizados, né, do Atlético Mineiro pela Libertadores e um do Cruzeiro também pelo Campeonato Brasileiro da Série B. É bem verdade que os demais clubes não gostaram dessa questão aí do Cruzeiro, porque eu também acho que é errado, né, você liberar o público só para um time no campeonato, a coisa fica difícil. Mas me parece que lá também a coisa não foi muito bem, o pessoal extrapolou com testes falsos, enfim, uma série de problemas. Mas este teste, Fernando, da seleção brasileira, eu acho que também vai ser importante, assim como o da Fórmula 1, né? E quem sabe, porque como o Brasil joga 5 de setembro com a Argentina,
em São Paulo, e está previsto para novembro, né, no estado, a liberação de público nos estádios, pode ser até que antecipe um pouco, né, Fernando? Acredito sim. É que quando a gente fala de teste, a gente está falando um pouquinho ali do esporte, né? Mas o governo do estado ele está fazendo 30 eventos testes no estado todo. Isso contempla vários setores da economia. Um deles é o evento esportivo, mas tem o evento cultural, gastronômico, também tem aqueles congressos também, que é muito conhecido no Brasil todo. Então, depois que eles fizerem a avaliação desses 30, não só do esporte em si, essa pelo menos a diretriz dele de setembro, ter uma avaliação mais precisa de todos, porque a liberação não vai ser só especificamente do esporte, vai ser de um modo geral. Então, a gente está torcendo, né, na realidade, que isso aconteça, e aconteça de forma positiva, porque a gente precisa ter, apesar da gente estar com aquela ânsia de liberar, a gente tem também ter um pouco de consciência, até mesmo nessa questão que você mencionou, de testes falsos e de todos esses fomentos fora da legalidade, que isso, em vez de ajudar, atrapalha até mesmo no teste para saber se é viável ou não é. Você disse de possibilidade do PCR, né? A gente é leigo, né? Você está mais afeito a isso, está acompanhando. Num evento assim, por exemplo, se você quiser fazer um evento, tipo na Lagoa do Taquaral, né? Nas quadras, por exemplo, se você quiser liberar o pessoal e testar na hora com o PCR, dá para fazer isso? Quer dizer, você faz o teste ali na hora e já tem o resultado na hora? É assim que funciona? Aí a pessoa testa e já pode entrar no evento? O que acontece é o seguinte, existe o PCR Express, né, que ele funciona em 20 minutos, ele já te dá um diagnóstico se você está infectado ou não. Ele, por enquanto, ele é um valor um pouquinho carinho, mas se for em grande volume, a gente tem muitas empresas que eles têm uma capacidade de atendimento perfeito. Acontece que quando a gente fala, nesse exemplo que você disse, de ter esse controle, que as pessoas possam entrar num evento, se for nas quadras de areias, como você falou, na hora que eu for cercar o local, vai ter muitas pessoas que vão estar fora desse cercamento e vai poder assistir vamos dizer assim, o jogo. Nesse caso, não tem muita eficácia esse controle de acesso, porque alguns vão entrar na área cercada, outros não, mas vão assistir do mesmo jeito, e eles vão se aglomerar de qualquer jeito. Isso caberia se fosse o jogo de vôlei do Renata, dentro do Taquaral. Aí sim, apenas quem está dentro consegue assistir, e o de fora não tem nenhum propósito de ficar ali. Então, ali eu consigo ter o controle de acesso, dependendo de quais são os protocolos e quais são os requisitos que vai vir, tanto do governo federal, do governo estadual, como da Devisa, de controle de acesso. Quando a gente fala já de um lugar aberto, público, fica um pouco mais difícil. Por isso que quando a gente está falando de evento aberto, como as corridas de rua, que é muito grande e tudo mais, é um dos processos mais difíceis de ser avaliado. Mesmo porque, nesse processo que eles estão fazendo no domingo, agora essa corrida, todos os cadastrados, que são todos os inscritos na corrida, eles têm um cadastro para depois fazer uma pergunta pós-evento, para saber se eles estão sentindo alguma coisa, que eles... vamos dizer assim, uma pesquisa fora isso. E é isso que eles estão querendo implantar. Eu sei que é muito difícil, no momento, mas é necessário, isso a gente não tem como duvidar. Mas, assim, nesse sentido, solo público, tudo aberto, essa restrição tem que ser bem distinta. Aqueles que assistem mesmo têm que estar num lugar restrito, e aqueles que não conseguem ter acesso não precisam ter nenhum protocolo. Então, quando for solo público, difícil a gente poder delimitar quem está para fora, quem está para dentro do evento. Tá, muito bem. Nós estamos chegando aqui ao final do nosso primeiro bloco aqui no Clubes em Destaque. Eu queria já ter entrado nos eventos, mas esse assunto da pandemia acaba tomando a gente, né? E é interessante também, por outro lado, né, que o Fernando Vanin explique também para que as pessoas entendam o porquê que certas coisas não podem ser feitas, né? São protocolos realmente que têm que ser seguidos, então é importante também. Mas no segundo bloco agora eu prometo que a gente vai falar de 3 eventos específicos
que estão sendo aí trabalhados pela Secretaria de Esportes. Então, rapidinho, a gente vai para o intervalo aqui, para a mensagem aí do SM Studios, também da Prônia Alimentos, mas a gente volta já já aqui no nosso Clubes em Destaque, hoje recebendo o nosso secretário de Esportes e Lazer de Campinas, o Fernando Valim. Segura aí que a gente volta já já. Prônia Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronialimentos.com.br. Prônia Alimentos, produtos feitos com carinho. De volta com o nosso Clubes em Destaque aqui no canal 8 da NET Campinas. Obrigado a você que nos vê também no YouTube, que nos vê no Facebook, enfim, em várias plataformas aí. Nós continuamos aqui com o Fernando Valim, o nosso secretário de Esportes de Campinas, e falamos muito da pandemia no começo. É lógico que está tudo ligado à pandemia, mas agora, mais especificamente, vamos abordar os assuntos, 3 assuntos aqui, 3 eventos que a secretaria está cuidando com muito carinho. E eu começo, Fernando, falando do skate, A gente fala do skate, a gente lembra da nossa fadinha lá no Japão, E eu queria parabenizar vocês, porque Campinas sai na frente aí, e queria que você explicasse o que que está acontecendo com o skate aqui em Campinas, Fernando. A gente, talvez uma jogada de sorte e oportunidade, na realidade, a gente conseguiu trazer um centro olímpico de skate, que na verdade é um centro de treinamento que vai ficar lá no nosso... Já temos um centro de treinamento na cidade, que é lá no Swiss Park, é o nosso CEAR, que é o Centro Esportivo de Alto Rendimento, e foi numa conversa com o governo do estado, numa visita do secretário de Estado, fiquei sabendo numa conversa que a Confederação Brasileira de Skate estava procurando um local para instalar esse centro de treinamento. Aí eu vendo que a gente tem local para isso, e ele é bem adaptado, ele foi pensado mesmo para ser centro de treinamento, fiz a proposta de fazer uma visita aqui em Campinas. Fizemos uma conversa virtual entre o presidente da Confederação e o secretário de Esporte do Estado, e nisso alinhei uma visita aqui em Campinas, que veio o Duda, que é o presidente da Confederação Brasileira, e também o Eduardo também, que é vice-presidente dessa entidade. Na visita, eles gostaram muito do local, mesmo porque ali a localização onde fica o CEAR, que é na região do Swiss Park, ele é um local que está com fácil acesso pelas rodovias, tanto a Anhanguera como Bandeirantes, está próximo também do aeroporto, ele não está longe do centro, mas ele não fica vamos dizer, na muvuca da área central da cidade. Essas rodovias têm fácil acesso para a capital, para o interior, então ele foi muito bem pensado para ser um centro de treinamento. E pensar que centro de treinamento, a gente não fala centro de treinamento de Campinas, mas em Campinas, porque o centro fomenta todos os atletas do país todo. Esse que foi o conceito quando veio para Campinas. E aí, nessa conversa, eles gostaram muito do local. Esse local, eles tinham uma verba do governo federal e precisava de uma outra verba, porque esse centro de treinamento são 2 pistas, pista de street e parque, e ele é coberto, faltava cobertura. Então, fizemos uma conversa muito boa com eles, o prefeito atendeu com muita maestria, falamos também junto com o nosso vice-prefeito Vandão, e aí, em outra conversa, quando eles voltaram para Campinas,
sentamos de novo com o prefeito e o prefeito garantiu a outra parcela para que possa vir para Campinas. Mas foi no momento um pouco antes das Olimpíadas. Aí quando eles foram para as Olimpíadas, eu apenas dei uma dica, mas eu acho que isso daí todo mundo que é do esporte sabe bem, que quando tem alguma medalha, os olhos crescem, né? Porque a gente vê que tem potencial. E foi isso que eles fizeram. Ganhou medalha, solicitaram para o governo federal a outra parcela para cobrir o centro de treinamento e conseguiu. Nesse sentido, a gente estava não digo disputa, mas pelo menos oferecendo a Campinas também vamos dizer assim, em duelo com Curitiba e com Guarulhos. E acharam por bem, gostaram muito de Campinas, principalmente na área que tem várias casinhas ali, que são alojamentos para os atletas. Aí foi dito e feito, consegui conversar com o presidente da confederação quando ele estava lá em Tóquio, e ele falou que vai ser em Campinas, e eu acho que isso daí vai ser muito bom para nós, não só como mostrar Campinas num potencial esportivo para o Brasil todo, mas trazer vida para aquela região também, porque a gente tem ali um trabalho de desenvolvimento no atletismo e um pouco na natação paralímpica, mas também trazer atletas de outras regiões da cidade, que pode fomentar com N fatores na cidade, não só econômico, mas dar potencial do skate, principalmente, por ser uma modalidade nova, e a gente sabe que é uma modalidade urbana, ainda mais que os principais atletas, lógico que a Fadinha não é daqui do estado de São Paulo, a gente tem muito atleta no estado de São Paulo, principalmente da região metropolitana da cidade. Agora, Fernando, você falou no primeiro bloco até do vôlei Renata, né? A gente falou de público e tudo mais, e é exatamente do vôlei Renata que eu queria falar com você agora, que você contasse para a gente as novidades, mais uma temporada, então, de um vôlei em alto nível aqui em Campinas, não? Realmente, acho que o que a gente está querendo fazer com o skate aqui é o mesmo que o histórico do vôlei na cidade, né? Do antigo, a gente tinha o Olímpicos antigo, né? E sempre teve grandes atletas em Campinas, a gente falar de Maurício, Vera Mossa e toda a companhia do vôlei. O vôlei Renata tem um histórico muito grande aqui, o projeto em si já passou por 3 patrocinadores, já estão com 11 anos na cidade, e o Renata vem aí para enaltecer vamos dizer assim, um espetáculo à parte, né? Infelizmente ainda não pode ter público presencial, mas a gente sabe que toda vez enchia, e vai encher o Taquaral, e o Renata veio com grandes reforços, começou bem no Campeonato Paulista agora, que estreou na última quarta-feira, o Lucão, que foi contratado antes das Olimpíadas, ele defendeu o Brasil nas Olimpíadas, está em Campinas, então acredito que o Renata tem uma responsabilidade muito grande com a cidade, não só como espetáculo, mas colocando Campinas no nome dos grandes fortes do vôlei, não só aqui no estado de São Paulo, mas também na Superliga, que depois, mais para o final do ano, que vai começar, e isso daí para nós é um grande orgulho, porque é projeto que dá certo, e é nesse paralelo mesmo que eu falei de questão do skate. O skate é uma modalidade nova, e Campinas, acho que tudo que é pioneiro, a gente sai na frente. Rapidamente, a gente vai voltar em outro programa para falar mais, Fernando, mas fala rapidamente para a gente a respeito do trabalho que está sendo feito com o Pampa, né, a respeito do vôlei de areia 4x4, Fernando. Legal, a gente lançou essa semana junto com o Pampa veio em Campinas com um projeto inovador, que é um vôlei 4x4 de areia. A gente sabe que o vôlei de praia é feito em duplas, o foco é mais a criançada, a gente acha que isso daí é mais para a gente fazer uma participação maior com as crianças, ainda mais com um renome, né, de um atleta olímpico como o Pampa, uma pessoa extremamente simples, que gostou muito de Campinas, e que em 2 dias só de lançamento já deu praticamente 60 crianças à procura lá.
Então, vai ser feito lá nas quadras de areia do Taquaral. Pretendemos futuramente ter mais polos na cidade, mas é algo que vai ser muito, muito importante para a cidade, principalmente para as criançadas. Ótimo. E a gente está tentando também, através do próprio Eduardo Moraes, trazer o Pampa aqui para uma entrevista com a gente também, embora que seja virtual, no nosso Clubes em Destaque. Fernando Vanin, estamos aqui chegando ao final de mais um Clubes em Destaque, né? É rapidinho aqui, a gente tem que falar de muita coisa, né? Mas eu acho que deu para a gente trazer aí o trabalho, né, da Secretaria de Esportes, dentro ainda dessa pandemia que felizmente está diminuindo agora um pouquinho com a vacinação. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Fernando? E não era nenhuma surpresa isso, não seria surpresa, porque o tempo que você já tem de secretaria aí, chegando a secretário por méritos, não poderia dar outra e só ter coisas mesmo, trabalhos de sucesso. Parabéns aí e, mais uma vez, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Clubes em Destaque. Fernando. Obrigado, Claudinei. Eu agradeço a participação, é uma honra estar aqui com vocês. Agradecer também a todos os clubes da cidade que sempre fez grande parceria com a Secretaria de Esportes, em nome do Dr. Eduardo, que sempre me ajudou na Secretaria de Esportes. Eu agradeço todos os clubes da cidade e assim que a gente voltar com mais esporte, pode contar comigo. É isso aí, vamos esperar que a coisa realmente melhore do jeito que está melhorando e a gente vai trazendo o Fernando aqui, como eu disse, sócio de carteirinha do Clubes em Destaque, para conversar com a gente aqui e conversar principalmente com você que nos acompanha. É o final do nosso Clubes em Destaque de hoje, agradecendo ao Fernando Vanin, secretário de Esportes, agradeço ao Antônio Micoli do SM Studios por conseguir para a gente aí esse som legal, essa imagem legal da nossa entrevista virtual. E semana que vem a gente tem um novo encontro no Clubes em Destaque no canal 8 da NET, pelo Facebook e também pelo nosso canal do YouTube. Grande abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e a gente se vê na semana que vem. Tchau!